Uma das perguntas que eu mais tenho recebido ultimamente é: será que ainda vale a pena investir em Ethereum ou morreu de fato? E nesse vídeo eu vou trazer a minha visão sobre isso, revelar se eu tenho ou não tenho Ethereum ainda em carteira, vou falar sobre o momento, se eu tô comprando no momento ou não, se vale a pena visando longo prazo e quais são os alvos em um cenário mais otimista e mais pessimista. Enfim, é mais um vídeo com bastante entrega numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, é o seu like, então já aproveita para fazer isso no começo do vídeo. Deixa o like, já fica aqui o meu muito obrigado para todos vocês que deixam o like nos vídeos, isso ajuda demais o canal e ajuda também você a receber aviso de quando tem conteúdo novo aqui. Para reforçar isso, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu recomendo também que você faça a sua inscrição, clica aqui no sininho ativando as notificações, marcando como todas para receber de fato os avisos de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles com foco em ajudar a botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, seguindo aqui, indo direto ao ponto sem enrolação, precisamos olhar primeiro para os fundamentos de Ethereum. Qual é a base de Ethereum? O que faz Ethereum ser interessante ou não para investir? E quando a gente olha para os dados, sabendo que nós temos milhões de altcoins criadas, a maior de todas é justamente Ethereum. E não é por acaso, ela é a maior blockchain depois do Bitcoin. É considerada também a mãe das altcoins, ou seja, se Ethereum não anda, as altcoins tendem a não andar também. E tem dentro dela uma infinidade de aplicações como aplicativos descentralizados, finanças descentralizadas e os mais diversos tipos de uso com os contratos inteligentes. E na hora de analisar Ethereum em relação ao investimento, nós precisamos colocar no jogo quais são os concorrentes, os pares de Ethereum. E o principal concorrente, aquele que dá pra gente fazer aqui uma análise, traçar um paralelo, é justamente a Solana. E olhando para os números, nós vemos diferenças importantes aqui entre Solana e Ethereum. Quer ver só? Transações por segundo. São 14 transações por segundo em Ethereum contra 1090 na Solana. Carteiras ativas. São 346 mil carteiras em Ethereum contra 9,97 milhões na Solana. Aplicativos descentralizados criados são 4.962 em Ethereum contra 458 em Solana. Transações diárias são 956 mil em Ethereum contra 46 milhões em Solana. TVL, que é o valor total bloqueado, são 49 bilhões de dólares em Ethereum contra 8 bilhões de dólares em Solana. E aqui nesses números nós conseguimos ver que Ethereum é mais ampla do que Solana, é mais tradicional e a Solana é mais ágil, mais eficiente do que Ethereum. Inclusive, falando sobre concorrentes, agora não só de Solana, mas todas as outras principais, elas trouxeram diversas outras soluções e incomodaram bastante Ethereum, que não perdeu o título de mãe das altcoins, mas tem um fator que pesa e pesa bastante, que são as taxas. As taxas de Ethereum são significativamente superiores às taxas de outras redes. Já sobre o ecossistema, o do Ethereum é extremamente robusto. Nenhuma das outras concorrentes tem um ecossistema tão bem encorpado quanto o Ethereum. E nós sabemos que com tudo isso posto, o Ethereum não perdeu os fundamentos, mas perdeu um pouco de imponência em termos de participação de mercado por conta dessas inovações, desses concorrentes, como eu falei, e caiu bastante, decepcionando muito nesse ciclo, não só por conta disso, mas também por conta de circunstâncias de mercado. A verdade é que muito capital saiu de Ethereum, muitos investidores simplesmente abandonaram o ativo. Agora, isso posto, a pergunta é, como investimento, será que está interessante agora? Será que Ethereum já caiu o suficiente e a gente tem uma chamada assimetria interessante? Ou seja, eu tenho muito para ganhar e pouco para perder em Ethereum ou não? E para começar a falar disso, nós temos uma questão central. O mercado de altcoins está em bear market, está em queda. E Ethereum entrou em tendência de queda já há um bom tempo. Ou seja, enquanto o mercado não virar e nós não temos um sinal claro de que isso vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, Ethereum não vai andar, mesmo já tendo caído bastante. E sabendo disso, a gente já consegue traçar um pior cenário, que é, se o mercado não se recuperar, o que pode acontecer, nós temos um prazo bem maior, mais estendido, quem sabe aí de anos, para que o Ethereum realmente se recupere e volte a fazer, por exemplo, novas máximas. Agora, olhando para um lado mais otimista, pensando aqui que a gente vai ter uma resolução em relação às tarifas, que o mercado internacional vai voltar a andar, que nós teremos mais liquidez no mercado, teremos cortes de juros, esse cenário é um cenário muito mais propício para que a gente tenha de fato aquilo que está tão desacreditado hoje, uma alt-season. E em as altcoins virando, um dos ativos mais certeiros para a valorização é justamente Ethereum. E por quê? Pela robustez, por já ter se provado no tempo, em se tratando de criptomoedas é uma das mais antigas, por ter um uso muito amplo, por gerar receita e também porque a tendência é, se o mercado vira, muitos investidores que tinham abandonado o ativo voltam para o ativo justamente pensando nessa assimetria que existe. Quando você olha o gráfico de Ethereum contra o Bitcoin está performando
pior do que o Bitcoin há muito, mas muito tempo. E em algum momento, em havendo sinais de out-season, esse cenário deve mudar, deve inverter. Ethereum deve performar acima do Bitcoin. Ou seja, não vai ser a maior valorização do mercado, muito longe disso, mas uma out-season passa obrigatoriamente por Ethereum. E falando um pouco da minha posição em relação ao ativo, eu não compro nenhuma altcoin para segurar para longo prazo. Isso inclui Ethereum. Ou seja, quando o mercado entra em euforia e nesse ciclo nós ainda não tivemos esse momento, eu simplesmente vendo 100% da minha posição em altcoins e realoco em outras classes de ativos na minha carteira de investimentos. E por que eu faço isso? Porque quando o ciclo vira, nós entramos em queda firme, em tendência forte de queda, as altcoins caem muito. Eu estou falando aqui de quedas de 90%, 95%, 99%. Ou seja, nesses casos eu não pego a faca caindo, eu espero ela cair de fora do mercado para depois reiniciar para o próximo ciclo. Em resumo, eu não tenho Ethereum para longo prazo, mas sim, eu tenho Ethereum em carteira. E algo que inclusive eu não achei que aconteceria nesse ciclo, está acontecendo. A minha posição em Ethereum está negativa nesse momento, ou seja, o preço que eu paguei por Ethereum depois que virou o ciclo, porque eu tinha vendido toda a minha posição lá no ciclo anterior, fiz bastante grana com Ethereum, diga-se de passagem. Nesse ciclo, eu esperava nesse momento já ter feito bastante, foi uma grande decepção para mim, Ethereum. Mas eu ainda tenho carteira justamente por acreditar que existe uma assimetria muito grande. Eu tenho um cenário pessimista e um cenário otimista, no meio do caminho aqui eu tenho um cenário mais realista, e traçando esses cenários eu vejo como positivo eu estar posicionado no ativo nesse momento. Outra pergunta que eu recebo bastante: David, pode chegar a $10 mil Ethereum ainda nesse ciclo? Na minha avaliação, ficou muito distante disso acontecer. Quando a gente olhava lá antes, né, por exemplo, até o final do ano passado, essa possibilidade existia, era bastante real, mas o ativo foi bastante castigado desde então. Assim como aconteceu com outras altcoins. E não é proibido disso acontecer, mas no momento em que a gente está do ciclo, os ativos já estão bastante cansados e dificilmente a gente vai ver investidores apostando tanto numa alta, durando tanto tempo, uma alta tão pujante como nos ciclos passados. Isso não deve acontecer. Os investidores tendem a ir se desfazendo dos ativos à medida em que eles vão subindo, mesmo a gente tendo uma out-season. Por isso eu acredito que a out-season nesse ciclo, em havendo, não vai ter nem perto da força que teve em ciclos passados. Isso não necessariamente é ruim, eu falo isso há bastante tempo, venho falando desde o início do ciclo que nós não deveremos ter a mesma imponência, apesar de muita gente falar por aí que sim, que nós tivemos nos ciclos passados. E bom, sabendo que esse ciclo já perdeu muita força por todas as nuances aí que não precisa falar em relação às tarifas, tudo aquilo que aconteceu depois da posse do Trump, o vídeo nem é sobre isso, mas você sabe o que está acontecendo no mercado. Então o ciclo perdeu muita força e é difícil que o Ethereum alcance esse patamar de $10 mil. E num cenário mais otimista, quanto que o Ethereum pode atingir? Na minha visão, nesse cenário mais otimista, é possível, é factível sim que o Ethereum faça novas máximas, mas chegue ali a aproximadamente 5, 6 mil dólares por unidade, o que é uma baita valorização, principalmente lembrando que nós temos um preço aí de tela nesse momento de pouco mais de $1.500. Isso levaria o ativo aí a uma valorização de 200, 300%. E esse cenário mais otimista, com essa valorização, vamos combinar aqui, não é nada ruim. Agora, num cenário mais pessimista, se a gente for olhar graficamente, nós temos uma base ali mais sólida, né, um suporte por volta dos $1.100. E vale lembrar, inclusive, que esses $1.500 atuais, nessa faixa dos 1.500, é sim um suporte bastante forte para Ethereum, mas não significa que ele não vai perder. Na minha visão mais pessimista, o que pode acontecer com o Ethereum é ele perder esses $1.500 e ir lá para os $1.100. E eu afirmo aqui para vocês que tudo que vier abaixo desses $1.500 para Ethereum, eu estou comprando. Isso não significa que eu não compre um pouco acima disso, mas nesse momento eu priorizo compra de Bitcoin e Ethereum. Eu estou preferindo guardar a minha posição, faço um ou outro aporte quando a gente tem um estresse muito grande de mercado nesses preços aí mais abaixo de Ethereum. E por que eu adoto essa postura? Justamente porque eu enxergo essa assimetria, ou seja, num cenário mais otimista eu tenho muito a ganhar, num cenário mais pessimista eu não tenho tanto assim a perder. E é assim que eu tomo as minhas decisões de investimento, sempre pensando no tamanho do risco que eu posso assumir em cada ativo, em cada situação. Agora, David, eu devo ou não devo investir em Ethereum agora? É uma boa ou não é? Se eu não tenho nada, por exemplo, eu devo começar a comprar? E a pergunta que você deve se fazer para responder essa questão é: dados os cenários, eu estou disposto a correr esse risco ou não? Se você não está disposto a comprar o ativo e ver ele caindo por mais tempo, simplesmente você não deve comprar, porque mesmo que exista uma simetria positiva, você precisa respeitar o seu perfil, e se você vai perder o sono por ver um ativo cair, você não deveria estar investindo nele. Agora, se você está disposto, está ciente dos riscos e prefere se posicionar pela assimetria, assim como eu disse que estou fazendo, aí pode fazer sentido para você investir nesse momento, só lembrando que Ethereum é apenas um ativo que você pode ter em
carteira. Jamais bote todos os ovos na mesma cesta. E para finalizar, na minha opinião, Ethereum sim virou uma das maiores assimetrias do mercado cripto nesse momento. E particularmente eu prefiro investir quando o mercado está com medo, quando o mercado não confia mais no ativo e já abandonou. Isso desde que ele tenha fundamentos, como é o caso de Ethereum. Dito isso, sem mais, eu fico por aqui. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.